Olá pessoal, nós vamos falar sobre isomeria. Eu coloquei já esse material dessa primeira parte do assunto no 7º PAPR, né, no final de dezembro, para vocês já irem dando uma familiarizada. Passei até um vídeo lá, né, do Descomplica. E aí a gente vai tratar agora no 8º PAPR essa parte inicial aqui, parte 1, e no 9º PAPR que a gente vai trabalhar a parte 2, tá? Tá errado aqui. Pronto. Então vamos ver aqui, ó. Essa parte inicial a gente vai falar de isomeria constitucional ou plana, e nesse segundo momento, né, vocês devem ter visto lá na aula, né, do Descomplica, essa parte falando da isomeria espacial, que não tá aqui dentro desses slides que eu postei para vocês. Mas aí a gente vai falar no segundo momento, tá? Bom, isomeria, né, por que a gente trabalha esse conceito? Toda vez que a gente tem substâncias que têm algo em comum entre elas, a gente diz que elas têm partes iguais, então elas são isômeros. Normalmente, isômeros são substâncias que possuem a mesma fórmula molecular. Porém, a organização dos átomos pode diferir de um do outro. Então, eu tenho um exemplo aqui, ó. C2H6O, C2H6O, composto A e composto B. A princípio, se eu te dou essa fórmula molecular, você vai achar que é a mesma substância, tá? Mas de acordo com a forma que esses átomos se organizam, eles podem chegar a essa estrutura organizacional, ó, CH3CH2OH. Ou pode gerar também CH3OCH3. Então, ou seja, esses mesmos átomos dessa mesma fórmula molecular se arranjaram de tal forma a gerar uma função álcool com certas características e se organizaram de forma diferente e geraram substância cuja função é um éter, tá? Então são substâncias muito diferentes entre si. Enquanto essa substância aqui é um gás a temperatura ambiente, né? O álcool, devido às suas forças intermoleculares, em detrimento dessa hidroxila, faz com que ele esteja na sua forma mais coesa, tá? Na sua forma líquida. Então são substâncias diferentes, não é a mesma coisa só porque possui a mesma fórmula química, tá certo? Então o que eles têm em comum? A fórmula molecular. Então eles são isômeros, né? A parte em comum é a mesma fórmula molecular, que é a atomicidade de cada elemento químico que compõe a substância. Mas são substâncias totalmente diferentes, tá certo? Então, não posso dizer que é a mesma coisa. E os isômeros têm várias aplicações na indústria química, né? Inclusive na parte de metalofármacos também, na parte de fármacos de forma geral, né? Então, a isomeria a gente trata tanto aqui para compostos orgânicos quanto para compostos inorgânicos. A gente vai ver, aqui ao longo, né, das aulas, várias aplicações sobre isomeria. Esse primeiro caso aqui eu estou mostrando para vocês uma reação de isomerização que transforma substâncias alcanos, né, que são hidrocarbonetos normais, em alcanos ramificados, que melhora, por exemplo, a qualidade da gasolina. Então, se eu tenho uma cadeia com 8 carbonos de uma cadeia normal, né, sem nenhuma ramificação, a gente pode passar essa cadeia por um processo catalítico para transformar ele num isooctano. Então, nesse caso, eu tenho um octano, que são 8 átomos de carbono, sendo transformado num isooctano, tá? Que gera um combustível de melhor qualidade na gasolina, tá? Para a qualidade da gasolina. Então, esse é um dos exemplos que a gente traz aí. Bom, então, como eu já mostrei aqui, a isomeria ela se divide basicamente aqui na química orgânica, tá? Em isomeria plana, ou chamada de constitucional, ou a isomeria espacial. Dentro da isomeria plana, a gente vai avaliar o átomo, qual que é a localização dos átomos na molécula. Dentro dessa localização, a gente pode gerar isômeros, que são chamados isômeros de função, de cadeia, de posição ou a tautomeria. Então, essas 3 subunidades de isomeria estão dentro de isomeria plana. Quando a gente tratar lá a parte de isomeria espacial, que vocês até viram aí nesse vídeo aula do Descomplica que eu enviei, ele trata todas as isomerias juntas, né? Aqui eu estou separando em 2 momentos. No 9º PAPR que a gente vai ver essa parte aqui. Dentro da isomeria espacial, a gente tem a isomeria geométrica e a isomeria ótica, tá? Que a gente vai ver lá depois.
Então vamos lá. A isomeria constitucional ou plana, ou seja, mesma fórmula molecular, FM aqui, né, representando, mas estruturas planas diferentes. Quando eu falo plano, é porque eu não estou preocupada com o átomo no espaço em si. Se ele está a 90 graus da molécula, se ele está para frente da molécula ou para trás, tá? Ela está no plano, ou seja, bidimensional, porém muda a posição de átomos e leva a diferentes substâncias. Então vamos ver esse exemplo, ó. O CH3H6O, né? Ele pode gerar, essa mesma fórmula molecular pode gerar duas substâncias diferentes. Pode gerar essa primeira aqui, esse primeiro rearranjo aqui, arranjo, né? 3 carbonos sequenciais com uma dupla O aqui no carbono terminal. Ou eu posso pegar essa mesma fórmula molecular e organizar de forma a gerar uma cetona. Então aqui eu tenho, ó, uma cetona, porque a carbonila se encontra no carbono secundário, né? E quando eu tenho a carbonila no carbono primário, seguido de hidrogênio aqui na ligação com carbono, ó, carbono primário, então eu tenho aqui um aldeído. Aldeído, e essa nova substância que eu gerei aqui com uma nova organização é uma cetona, né? Então por isso é importante lá a gente estar com as funções orgânicas passando na veia aí, já tem que estar sabendo diferenciar bem, né? Então nesse caso a gente diz que eles são isômeros, essas duas substâncias, vou chamar aqui de A aqui de B, mas isômero com relação à função orgânica. Um tem função aldeído, outro tem função cetona, tá? Então essa é a subclassificação dessa função de isomeria dentro da isomeria plana. Agora, esse outro exemplo aqui, 3 carbonos na cadeia, H6. Normalmente, quando eu tenho só hidrocarboneto, os isômeros gerados, normalmente, tá? Os isômeros gerados, eles são isômeros de cadeia. Então, normalmente, isômero de cadeia é específico para hidrocarbonetos. Então, olha só, eu posso pegar esses 3 carbonos e fazer um ciclo. Existe essa substância, vou chamá-la de A, tá? Na natureza. Então, ela gera um ciclopropano. Agora, a substância B gerou uma outra estrutura. Eu peguei uma ligação dupla aqui entre 2 carbonos e uma ligação simples aqui gerando uma cadeia aberta. Então, aqui eu tenho o propeno, né? Propen 1-eno. Prop 1-eno, né? Porque eu tenho uma dupla ligação nesse primeiro carbono aqui, ó. Tá vendo que são substâncias muito diferentes? Então, elas vão ter propriedades químicas e físicas diferentes uma da outra. Então, possuem a mesma fórmula química, mas a estrutura da cadeia ela é diferente. Então, a gente vai dizer que eles são isômeros de cadeia. Agora, eu tenho um exemplo aqui do isômero de posição. Presta atenção aqui, ó. Eu tenho CH3, o C3H8OH, já está especificando que é um álcool, não muda a função dele, porém, essa hidroxila, ela pode aparecer tanto num carbono secundário, quanto num carbono primário. Se isso acontecer, né, se eu tenho substância, uma substância A com essa posição de hidroxila, substância B com essa outra posição, não espere que seja a mesma substância. Vão ser substâncias diferentes, tá? Então eu posso dizer que elas são isômeros. Elas têm partes iguais, mas não é a mesma substância, tá bom? Então, essa é a de posição. Quando que eu tenho, no caso aqui, de metameria ou isomeria de compensação? Esse tipo de isomeria é muito comum a gente confundir com essa daqui, ó, com a isomeria de posição. Presta atenção aqui comigo. C4H10O. Então, eu tenho éter, tanto na composto A quanto no composto B, certo? A mesma função química, da mesmo jeito lá que a isomeria de posição. Porém, aqui, a gente está trabalhando com um heteroátomo. Ó, aqui a hidroxila está pendurada na cadeia principal, ela não muda a cadeia principal, só tem carbono, certo? Aqui o oxigênio entra como um heteroátomo na cadeia. Então, quando esse oxigênio se encontra aqui entre esses 2 carbonos, de um lado, 2 do outro, de forma simétrica, ele apresenta características diferentes desse aqui que está ligado logo após o primeiro carbono. Esse tipo de isomeria ele é classificado como metameria ou isomeria de compensação. Então, muito cuidado aí que quando a gente tem heteroátomo, ó, heteroátomo,
os isômeros gerados, né, por esses heteroátomos é de compensação e não de posição, tá? Tem que tomar esse cuidado para não confundir. A gente tem também o caso da tautomeria, que é quando eu tenho necessariamente uma substância que se transforma na outra a todo momento. Então, ela não é estável. Ora, ela está na forma de aldeído, ora, ele se transforma num enol. Ora, está na forma de cetona, ora, se transforma num enol. Esse aqui é mais fácil de a gente identificar, porque sempre quando vier, na maioria das vezes, vai vir uma questão mostrando essa seta de reversibilidade, ó, tá vendo? Uma seta com meia farpa para um lado, meia farpa para o outro, dizendo que a todo momento as substâncias se transformam em uma e transformam em outra. Então, isso aqui são substâncias de mesma fórmula química, mas que se rearranjam no espaço a todo momento para se transformar em uma e na outra de forma simultânea, tá? Então, a gente tem aqui um exemplo de tautomeria. Então, esses são os 5 exemplos, os 5 tipos, na verdade, de isomeria constitucional, ou chamada isomeria plana, tá? Vamos ver aqui mais a fundo. Isomeria de função, ou a funcional, ocorre quando os isômeros pertencem a função química diferente, né? Então, quando que eu digo que é de função? Quando, por exemplo, eu tenho um álcool e quando eu tenho uma substância com a mesma fórmula química, só que agora é um éter, é uma outra substância. Nesse caso, eu tenho um aldeído, nesse caso, eu tenho uma acetona. Aqui eu tenho um ácido carboxílico, olha aqui o grupo carboxílico. E aqui eu tenho um éster, ó, mesma fórmula química, formando funções diferentes, tá? Olha esse caso, isomeria de cadeia. Todos são exemplos de hidrocarbonito. Hidrocarbonito. Então, vocês já podem fazer esse link aí, ó. Isomeria de cadeia, normalmente, a gente tem substâncias que não têm outra função orgânica, nem oxigenada, nem nitrogenada. Só tem um hidrocarbonito. Então, nesse caso, C4H10, eu posso rearranjá-lo de forma linear, né? Numa cadeia linear, normal também, né? Posso chamar de normal. Ou eu posso ter esses mesmos átomos, essa mesma quantidade de atomicidade na forma ramificada. Ou seja, aqui minha cadeia principal tem 4 carbonos, aqui minha cadeia principal tem 3 carbonos, com um grupo metil, que é um grupo radical alquila, um R, tá? Nesse caso aqui, ó, C5H10 também, ó, posso fazer dessa forma, a ligação entre eles, com uma dupla, ou posso fazer um ciclo, ou ainda um ciclo com 5, ou um ciclo com 4 carbonos com uma ramificação. Ou seja, eu tenho 3 isômeros possíveis para essa mesma fórmula química, tá? Ou fórmula molecular. Posso ter até mais, tá? Dependendo da quantidade de átomos na estrutura, posso ter mais de 10, mais de 15 isômeros. Aqui a gente está aprendendo os mais básicos primeiro, para vocês terem uma noção, né? C4H8O2, nesse caso aqui, ó, por isso que eu falei que na maioria das vezes hidrocarboneto é que gera isomeria de cadeia. Mas olha esse caso aqui, ó. Eu tenho um ácido carboxílico, na qual ele não mudou de posição, né? Ele não tem como mudar, porque ele é sempre carbono primário, para gerar esse grupo carboxílico. Porém, ao longo da cadeia, que era uma cadeia normal, eu posso formar ele também na forma de cadeia ramificada, tá certo? Então, eu mantive esse grupo fixo e modifiquei apenas a cadeia da parte de hidrocarboneto dela, tá certo? Isomeria de posição. Então, naquele primeiro momento, eu dei o exemplo geral de todos os 5 tipos de isomeria, que a gente está destrinchando cada um, né? Dando um pouco mais de exemplo. Então, ó, isomeria de posição ocorre quando os isômeros têm a mesma cadeia carbônica, ou seja, a mesma fórmula molecular e a mesma cadeia de carbonos, né? Porém, a posição da ramificação ou da ligação dupla ou tripla se modifica. Então, olha lá, ó, posição da hidroxila modificou do primeiro carbono para o segundo. A cadeia carbônica continua a mesma, né? Ó, mesma cadeia carbônica e mesma fórmula molecular, porém, a hidroxila migrou de um carbono para o outro ao longo da cadeia. Então, aqui eu tenho uma substância A diferente de uma B. C4H6Cl2, eu tenho um caso de uma cadeia cíclica, ó, 2 casos, tá vendo? Tudo cíclico.
Porém, nesse caso aqui, eu tenho 2 cloros seguidos em carbonos sequenciais, né? Que é uma cadeia halogenada. Porém, aqui, ó, o cloro se ligou nesse carbono, o outro cloro foi se ligar no terceiro carbono, tá vendo? Transversal a esse aqui. Numa cadeia plana, tá? Nesse caso aqui, o que mudou de posição? Aqui mudou o cloro. Tava aqui, tava aqui. Foi para o carbono 1 e 3. Estava no carbono 1 e 2, não é isso? Aqui a dupla ligação saiu do primeiro carbono, foi para o segundo carbono, tá? Então mudou a posição da dupla ligação. Então, ficar atento aí, ó. Quando que é a isomeria de posição? Quando muda a ramificação, ou a ligação dupla ou tripla, ou até mesmo um grupo hidroxila aqui ao longo da cadeia. Agora, vamos lá para a metameria, ó. Metameria tem esses 3 casos aqui para mostrar, ó, que eu já falei aqui do éter, né? Então, eu tenho C4H10O, pode gerar um éter cujo o heteroátomo oxigênio está logo após o primeiro carbono, ou ele pode gerar uma substância simétrica. Olha lá, 2 carbonos à esquerda ligado a 2 carbonos à direita. Então, modificou a posição do oxigênio, porém o nome da isomeria não é de posição, é de compensação, tá? Porque aqui se trata de um heteroátomo. Olha aqui um outro heteroátomo. Eu tenho um nitrogênio no meio de uma cadeia carbônica. Nesse caso, ele está logo após o primeiro carbono. Nesse caso, ele está gerando uma molécula simétrica. 2 carbonos laterais, 2 carbonos laterais, tá? Então, mudou a posição do nitrogênio, que é a função amina. Ó, função amina. Aqui, função éter, não é isso? Aqui é função nitrogenada, amina. O nitrogênio é um átomo diferente do carbono, então ele também é um heteroátomo, tá certo? Nesse caso aqui, ó, no caso de um éster, você tem o carbono, o éster, né, aparecendo no primeiro carbono, e você tem um éster aqui aparecendo no segundo carbono, tá? Então, aqui também é de compensação ou de metameria, porque está relacionado à posição de um heteroátomo na cadeia. Tautomeria, caso de equilíbrio químico, lembra? Olha só, a seta é de equilíbrio químico. Na verdade, a seta é assim, farpa única para um lado, farpa única para o outro, tá? Então, olha lá. Ora, essa ligação aqui, dupla, vem fazer uma dupla entre os carbonos e vai gerar um enol. O que é um enol? Um en de ligação dupla entre carbonos, ol do álcool, tá? Não é álcool totalmente, mas é um enol, que é diferente um pouquinho da função álcool, porque quando a gente fala função álcool mesmo, hidroxila ligada a carbono saturado, não teria essa dupla. Mas se aparece uma dupla ligação, ele se transforma em enol, que é um pouco diferente das propriedades do álcool, tá? Então, ó, ora ele era um aldeído, ora ele se transforma em um enol. E aí, e vice-versa, volta para cá e volta para lá. Então, as moléculas ficam se transformando uma na outra a todo momento. Elas não têm função química definida. Aí, isso é chamado de tautomeria, tá? Então, eles são tautômeros entre si. É um tipo de isomeria constitucional. Pessoal, então é isso, tá? A gente vai tem um questionário que eu já coloquei para vocês, tem essa videoaula que eu passei do Descomplica, essa agora para complementar, mas qualquer dúvida eu tô aí para tirar por e-mail, tá bom? Um abraço a todos e na aula online também.